Olá! A Câmara de Campinas aprovou em primeira discussão o projeto de lei de autoria do vereador Nelson Ossiri, que estabelece multa para usuários de drogas em espaços públicos. O PL, que deverá voltar à pauta para a votação do mérito, teve 20 votos favoráveis e 4 contrários, dos parlamentares Mariana Conte, do PSOL, Gustavo Peta, do PCdoB, Pedro Tourinho, do PT e Carlão, do PT. Diversos parlamentares também se manifestaram em relação ao tema e houve manifestações do público presente no plenário, tanto a favor quanto contra o projeto. Lembrando que, se virar lei, a norma não se aplicará a moradores de rua nem às crianças e adolescentes. E para falar sobre o tema, o Questão de Ordem conversa hoje com o autor da proposta, o vereador Nelson Ossiri, do Podemos, também com o vereador Pedro Tourinho, do PT, que se posicionou contra a matéria, e o vereador Zé Carlos, do PSB, que votou a favor do projeto. Eu vou começar primeiramente com o vereador Nelson Ossiri, do Podemos. Vereador, a gente teve aquela primeira votação, tivemos aqui, como a gente disse na abertura, uma plateia, vários vereadores discutindo. O que o senhor sentiu nesse primeiro momento da votação do projeto? E quando a gente fala nessa multa para os usuários de drogas em espaços públicos, qual é o objetivo dessa matéria? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Tudo bem, Pedro Tourinho, Zé Carlos. É um projeto polêmico, é um projeto inédito no Brasil, e o que me motivou a apresentar esse projeto foram relatos de vários pais, jovens, que frequentam praças, parques, inclusive a Praça da Concórdia e o Centro de Convivência, e depararam com usuários de drogas ilícitas, não só utilizando, como deixando espalhado pino de cocaína, ponta de maconha. Então todo esse risco e toda essa cena degradante, ela merece uma sanção, ela merece um projeto de lei que venha a aplicar, no caso, essa multa administrativa. Sim, e naquele primeiro momento da votação, apesar de toda a polêmica, o que o senhor sentiu dos colegas? Por se tratar de uma lei polêmica, um assunto delicado, que é a questão drogas, eu senti alguns favoráveis, outros não entenderam o projeto, discutiram muito a questão da legalidade, depois passaram a tomar conhecimento dos pareceres favoráveis, foram pareceres da Coordenadoria de Comissões, da Constileg, da Comissão de Constituição e Legalidade, e também da Procuradoria Jurídica da Casa. Na Constileg nós tivemos 5 votos favoráveis e 1 contrário. Então, a partir do momento que você passa a entender o projeto, passa a perceber que ele tem um caráter muito mais educativo do que uma simples punição, a maioria ficou favorável. Tá certo. Então, e agora a gente vai falar com o vereador Pedro Tourinho, que já se posicionou contra o projeto. Vereador, seja bem-vindo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do seu posicionamento a respeito da matéria. Bem, olá, Mirna. Olá, vereador Zé Carlos, vereador Nelson. É um prazer a gente poder debater esse projeto aqui. Já fizemos um amplo debate sobre ele na sessão legislativa que tratou da legalidade do projeto. E da mesma forma que o vereador Nelson se respaldou em diversas pareceres de entidades e de figuras aqui da própria estrutura da casa, nós também nos embasamos em iniciativas de órgãos da sociedade civil que apontaram tanto o caráter ilegal do projeto, inconstitucional, como foi o caso do Núcleo de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional Campinas, da Ordem dos Advogados, não, da Defensoria Pública aqui da cidade de Campinas, que emitiu um parecer que critica e entende que o projeto versa sobre uma questão que já possui uma legislação de âmbito federal, que inclusive, embora seja apontado que se trata de uma multa administrativa, ela se aplica a uma questão que na realidade está configurada no Código Penal, Então, é o entendimento de que isso seria uma inconstitucionalidade. E também, como por exemplo, o Laboratório de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos da Unicamp, o LEIPSI, que emitiu um longo parecer, são estudiosos que tratam
da questão do abuso de substâncias, de diversas substâncias, e que entendeu que a iniciativa do vereador, em que pese ter o mérito da proatividade, do desejo de fazer alguma coisa por essas pessoas que estão passando, sem dúvida nenhuma, por uma situação dramática, ela não tem potencial efetivo para alcançar os seus objetivos, que seria, de fato, coibir o abuso de substâncias, promover uma relação, né, mais saudável aí para as pessoas, distante de usos abusivos de substâncias, etc. Então, por todos esses motivos, a gente acabou entendendo que esse projeto não seria uma contribuição interessante nem para a cidade de Campinas e nem para o corpo legislativo brasileiro, na nossa opinião. Sim, agora nós vamos conversar com o vereador Zé Carlos, ele que votou a favor da matéria. Vereador, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também sobre o seu posicionamento. Seja bem-vindo. Olá, Mirna, Pedro Torinho, Nelson Hortz. Para mim, eu fui o relator dessa matéria. Quando o Nelson fez o projeto e mandou e a Comissão de Constituição, Legalidade e Redação, através do presidente, nos enviou o projeto para que a gente fosse relatar o projeto estava eivado de inconstitucionalidade. Nós falamos com o autor do projeto, pedimos para ele que fizesse algumas alterações, que se colocasse favorável à Constituição, à constitucionalidade. Tanto que é um substitutivo total. Exatamente. Que foi votado, Por isso né? que o vereador fez um substitutivo total, fazendo com que o projeto fosse constitucional. E aí nós enviamos isso para a Procuradoria da Casa, onde eles deram o parecer favorável, que anteriormente eles tinham dado como inconstitucional. Então o Nelson fez essas correções e apresentou o substitutivo total. Eu acho que o problema da droga no nosso país, ele é muito sério, está muito sério. Alguém tem que fazer alguma coisa, entendeu? Eu acho que tem mérito o projeto, eu só não sei como na prática vai se dar essa cobrança dessas multas, porque nós temos algumas pessoas que você vai ter que pedir o documento quando fala isso no projeto. E se a pessoa tiver sem documento, vai até a casa, eu acho que o Nelson poderia até responder isso para nós, para ficar mais claro. Então, porque nós temos várias pessoas que você não sabe se é de rua, se tem casa, se não é morador de rua, e que vai encontrar na hora de ser abordado. Eu tenho certeza, eu não poderia votar contra esse projeto, porque eu tenho uma preocupação muito grande com a questão de droga no nosso país. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Veio na época do presidente Lula, ele falou que fumar podia, que não era proibido e coisa desse tipo. Mas você imagina que nós temos alguns locais que são frequentados por crianças. E muitas vezes o adulto que é usuário de droga, ele não está nem aí com criança, com qualquer tipo de morador, ele faz uso dessas drogas, ou maconha, ou cocaína, na frente de todo mundo. Isso não é uma coisa boa para nossas crianças e nem para as pessoas que ali vão para se divertir nas praças, nos logradouros públicos. Então eu acho que a iniciativa é muito boa, convincente, embora eu ainda tenho dúvida de como é que vai ser essa relação das pessoas que vão abordar esses indivíduos, entendeu? A grande preocupação minha é essa. Mas eu parabenizo o Nelson, porque nós temos que fazer alguma coisa, nós não podemos ficar calado e vendo essas arbitrariedades acontecer no cotidiano, no dia a dia, né, onde se passa criança. Eu tenho, por exemplo, no meu bairro, onde tem duas escolas, uma creche e uma escola de ensino médio, e todas essas crianças passam ali onde esse pessoal está fazendo uso dessas drogas. E você chama a polícia vai lá, o cara está fumando, ele fala, eu sou usuário, e daí? Então, fica meio complicada a convivência disso. Então, é por isso que eu votei favorável, entendeu, ao projeto. Eu tenho certeza que a droga nós temos que fazer, eu concordo com o vereador Pedro Torinho, eu acho que a gente tem que achar um meio de tratar esse pessoal, porque não é o fim, né? Nós temos que começar pelo início de fazer um tratamento, coisa que nós aqui no município, nós temos muita pouca entidade que faz esse tipo de tratamento. Padre Haroldo, por exemplo, é um pioneiro nessa questão e tem feito um trabalho, mas é muito pouco ainda. Nós temos muito dependente químico em Campinas, então nós temos que tratar com seriedade esse tema, que é muito rico em abordagem, né? Se você for conversar com a maioria do povo campineiro, eles vão achar que tem que fazer esse tipo de trabalho,
mas eu gostaria de ver realmente essa coisa, esse projeto sendo funcional para a cidade de Campinas. E aí, vereador Nelson, ficaram duas questões levantadas, então, pelo vereador Zé Carlos. Primeiro, quem vai fazer esse tipo de abordagem, né? Se o seu projeto prevê ou se isso vai ser o prefeito, na sua ideia, quando o senhor idealizou, quem vai fazer isso e de que forma, então, essas pessoas serão multadas? Primeiro, assim, eu estou muito tranquilo em relação a esse projeto que eu apresentei, porque foi um projeto muito estudado. A questão de ser constitucional ou inconstitucional, eu não tenho o que discutir, né? A legalidade dele é fato. Ele foi com pareceres favoráveis de todas as coordenadorias, comissões, isso já foi superado, procuradoria. Já foi superado, exatamente. E como o próprio vereador Zé Carlos mencionou, ele foi o relator. E ele viu todo o estudo apresentado. E esse estudo também foi disponibilizado para todos os vereadores. São mais de 100 folhas. Então, a questão da legalidade eu fico tranquilo. A questão da aplicabilidade é outro ponto também que a gente pode debater, nós vamos debater, óbvio, né? Estou preparando um debate público, mas mais do que isso, vale lembrar as multas já existentes. Hoje você tem multa para fezes de cachorro, você tem multa para o som alto, que é a lei do pancadão, você tem multa, que é a lei do xixi, nós temos as multas também para o cigarro, uma droga lícita. Né? E nós sabemos que a multa em relação ao cigarro reduziu em muito o número de fumantes. Então, esse projeto de lei, essa multa administrativa para usuários de drogas ilícitas em espaços públicos, ele vem dificultar, desestimular aquele que ainda é usuário se tornar dependente, porque é mais um empecilho, é mais um obstáculo, né? Sabendo que existe a multa, como também tirar aquela imagem degradante do usuário da droga num espaço público, num parque, numa praça, qualquer espaço que realmente seja público. A aplicabilidade vai ficar a critério do executivo, ele que vai regulamentar. A sugestão... Se aguarda, se é uma outra fiscalização que vai fazer isso? Sim, a sugestão foi para que a guarda, né, a nossa valorosa guarda municipal, possa executar. Mas existindo também o convênio com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e até com a administração indireta. Sim. A multa, quando você fala, nossa, mas já existe a lei penal, a lei de drogas, o artigo 28, o artigo 33, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A legalidade dela, a constitucionalidade dela deixa claro. Nós estamos falando de multa administrativa, não tem nada com a esfera penal. Não tem nada com a esfera civil, nada. É uma multa administrativa, direito local, cabe ao vereador. Então essa lei ela foi bem estudada, a aplicabilidade dela pode ser com a guarda, pode ser com convênio com a Polícia Militar, com a administração indireta. De que forma? Flagrou um usuário de droga num espaço público. Naturalmente, você aplica o artigo 28. Como o próprio vereador Zé Carlos mencionou, quando a polícia hoje aborda e ela se sente desestimulada para aplicar o artigo 28, não leva o usuário até a delegacia, com essa lei vai favorecer o policial militar, vai favorecer a guarda municipal, aquele que fiscaliza, levar até a delegacia. E na delegacia, além de assinar o artigo 28 ou assinar o artigo 33, tráfico de drogas, se ele estiver usando, ele vai receber a multa. A delegacia encaminha para o financeiro da prefeitura, setor de finanças, que irá cobrar. Mas cabe àquele indivíduo flagrado o recurso, um meio de se defender, como também a nossa triagem e os nossos serviços que já existem no município, através da Coordenadoria de Prevenção às Drogas, que é o setor de triagem. Lá nós temos psiquiatra, psicólogo, assistente social. Então, que esses serviços venham ser estimulados a também cumprir ali o seu papel. E cada um no seu quadrado. Sim. Dependente tratado, usuário multado. Tá certo, então. E não pagou, dívida ativa. E pode ser substituída por serviço comunitário. Comunitários. Tá bom, daqui a pouco o senhor detalha essa questão. Perfeito. Mas, vereadora, a gente ouviu aqui, Pedro Tourinho, as considerações do vereador Ossiri e também do vereador Zé Carlos, que até deu um exemplo lá no bairro dele, que às vezes chama-se a polícia não consegue fazer nada. E é uma fala do vereador, olha, a gente precisa fazer alguma coisa. Por outro lado, o senhor disse, olha, a gente tem alguns estudos que diz que esse não é o caminho. Uhum. Né? Qual seria, então, o caminho? O que a gente pode falar quando a gente está pensando
no usuário e pensando nas outras pessoas que, vamos falar em termos de espaço público que vocês deram aqui, por exemplo, um parque onde as crianças frequentam, por exemplo, que caminho seria? Porque às vezes também os pais ficam sem saber o que fazer, não deixam as crianças frequentar esses locais. Que saída o senhor vê? Bem, Mirna, acho que é muito boa essa questão. Acho que é importante a gente lembrar, antes de mais nada, que a questão da droga, feito os dois vereadores disseram aqui, é uma questão infinitamente complexa, né? A gente tem várias drogas que são lícitas e cujo uso em espaços públicos promove um prejuízo severo à sociabilidade nesses espaços públicos e que vão continuar sem multa. Estou falando do álcool, por exemplo, né? Que é uma droga que ela faz muito mais estrago do que todas as outras drogas juntas. Tá? Todos os estudos que a gente trabalha, eu trabalho com isso, né? Que cabe lembrar que eu sou profissional de saúde, professor universitário na área de saúde da família, na atenção básica, o abuso de substâncias é uma das coisas que mais chega pra gente, né? Então, o álcool, isoladamente, ele aproximadamente 12,5% da população brasileira, 12,5% da população é usuária abusiva de álcool. Não é usuário recreacional, tá? Usuário abusivo. Então, você imagina, isso dá no Brasil mais de 20 milhões de pessoas. Né? Qualquer um que vai num espaço público vai encontrar, eventualmente, usuários de álcool caídos no chão, em situação de embriaguez. Então, eu acho que tem uma preocupação que eu compartilho de forma muito tranquila com o vereador Nelson, que é assim, a gente tem diversos estudos que mostram que a questão das drogas é complexa, que a questão das drogas ilícitas, particularmente, hoje movimenta uma imensa cadeia econômica, uma cadeia social, política, inclusive, com infiltração em espaços do Estado por parte de forças que promovem o tráfico de drogas, com a violência associada à questão da história da proibição e do combate às drogas. Então, essa é uma questão que não tem solução simples. Quando você pergunta assim, qual é o caminho? Nem o Nelson sabe o caminho, nem o Zé Carlos sabe o caminho, nem eu sei o caminho. Todos nós estamos fazendo tentativas de reduzir danos. Reduzir danos por quê? Porque as substâncias ilícitas, as substâncias entorpecentes, as drogas de modo geral, elas sempre estiveram na história da humanidade presentes e provavelmente elas sempre estarão. Quando tentaram tornar o álcool ilegal nos Estados Unidos, o que aconteceu? Aquela violência, o tráfico, uma confusão danada. Então tem uma questão aí nas drogas que é de difícil solução. Tem aí algumas linhas que defendem o que a gente rotula e tem um sentido muito crítico, que são as políticas ditas higienistas, que às vezes falam, olha, tem que ter alguns espaços que são protegidos, que vão ter a aparência de estarem preservados e seguros, e outros espaços na prática não. Né? É o que aconteceu, por exemplo, em São Paulo, quando a gente teve aquelas batidas na Cracolândia. O que o governador Geraldo Alckmin fez? Foi lá com a polícia, espalhou os traficantes e os usuários, espalhou pelo estado e pela cidade, ligou a questão do combate ao abuso de substâncias à violência e, na verdade, só limpou uma região para falar que tinha feito um trabalho e o resto da cidade continuou cheio de usuários. Não é isso que o vereador Nelson está fazendo. O vereador Nelson, acho que ele vem muito bem intencionado, pensando numa iniciativa que pode até, em algumas situações, ela poderia, por exemplo, substituir aspectos do Código Penal que não têm sido efetivamente aplicados. É uma questão a se pensar, não evidentemente no escopo da lei dele, mas algo a se pensar. No entanto, o que a gente defende enquanto profissional de saúde, entende que tem sido o que há de mais eficaz? O que há de mais eficaz hoje, e que infelizmente não é feito, e essa é uma das críticas que eu tenho a essa iniciativa, é o fortalecimento da chamada rede de atenção psicossocial. A rede de atenção psicossocial é hoje uma política pública do Ministério da Saúde que comporta uma gama de serviços de saúde, as casas de passagem, os centros de atenção psicossocial especializados em álcool e outras drogas. A gente tem os centros de convivência, tem vários equipamentos que têm financiamento federal, que têm uma estrutura e que, infelizmente, não conseguem ser implantados ou muitas vezes não são implantados por falta de vontade política mesmo, em várias situações, dificuldades técnicas, dificuldades de saber fazer de certas equipes e tal. Né? E aí acaba que as necessidades de cuidado e tratamento para os usuários que a gente defende, que é o principal para quem está numa situação de abuso de substâncias, acaba que ficam secundarizadas. Então, uma das preocupações que eu tenho com o vereador Nelson com esse projeto, e o que o Zé Carlos colocou muito bem, é a aplicabilidade. Às vezes a gente vai fazer uma grande discussão, um grande barulho aqui, e o que eu acho que é mais importante, seria mais importante essa Câmara fazer?
ir atrás de fiscalizar a aplicação não só das medidas punitivas que possam eventualmente existir, mas das políticas públicas que venham a ser as políticas de tratamento e cuidado para os usuários de álcool e drogas. Então, para mim, muito mais importante do que essa iniciativa do vereador Nelson, era a gente junto estar garantindo que a rede de atenção psicossocial que nós temos na cidade de Campinas, com todos os seus equipamentos, está devidamente financiada, equipada com materiais e pessoal em quantidade suficiente, com a capacidade de fiscalização, assim como as forças de segurança pública. Nenhuma das duas está funcionando hoje. As duas estão sucateadas, largadas. Então, por exemplo, a multa pelo cocô do cachorro é um exemplo interessante. Não pegou. Você vai andar na cidade afora, tem fezes de cão na cidade inteira. Me preocupa a gente fazer esse grande estardalhaço por uma iniciativa que depois vai virar papel assinado, entendeu? Pelo prefeito. Essa é uma das questões que eu coloco como importantes. Vereador, a gente ainda tem 2 minutos neste bloco. Como fazer, então, que essa lei, caso ela seja sancionada, que ela pegue na cidade, já que existe também essa preocupação, e o senhor falou sobre isso, da questão de atendimento, que talvez ela poderia influenciar de alguma forma no serviço público. De que forma ela vai poder, então, dizer qual é o tipo de problema que a gente tem em relação a isso na cidade, para tentar fortalecer o serviço da rede? Sim, primeiro nós temos que diferenciar, né, o problema droga, problema de saúde pública, e o problema droga relacionado à multa administrativa. Eu tenho absoluta certeza que essa lei é uma lei que pega. É uma lei que pega porque o povo pede isso. Os pais não aguentam mais colher de um parque, de um playground, cápsula de cocaína. Os idosos não conseguem praticar a sua atividade de esporte nas praças porque tem grupos de universitários com uniforme de escola fumando maconha. Então a população está a favor disso. E isso vai estimular todo esse serviço. Vai estimular o assistente social, vai provocar a saúde. E nós não podemos também aqui chegar e falar que temos que aguardar a saúde resolver, porque a saúde, coitada, ela mal consegue atender uma gestante, muito menos um dependente químico. Tá? Então, nós temos que tomar um cuidado muito grande para quando falar saúde, vamos investir em CAPES, vamos investir. Tem que investir sim. Como o vereador Pedro Torinho falou, né, é toda uma rede. E essa rede, infelizmente, ela está quebrada. Então, vamos voltar ao assunto que é a multa administrativa, que não é questão de saúde pública. Sim. Tá? O problema é a dependência, o dependente químico, sim. Aí nós estamos falando do usuário, daquela pessoa que tem poder de se autodeterminar, que tem discernimento, que sabe que está fazendo errado. É essa pessoa o alvo da multa. Tá. É essa pessoa o alvo da multa. Nós temos 2 artigos aqui, a gente vai para um breve intervalo, mas eu já vou deixar aqui um preâmbulo para a gente discutir no próximo bloco. O artigo 4º, por exemplo, diz que se o infrator for criança ou adolescente, deverão ser seguidos os preceitos do ECA, que depois eu gostaria que o senhor explicasse quais são. E também o artigo 5º diz que a sanção administrativa não será aplicada aos infratores que estejam vivendo em situação de rua, os quais serão encaminhados aos programas públicos de atendimento adequados ao tratamento da dependência química e da sua peculiar situação de vulnerabilidade social. Eu queria que o senhor explicasse quais são esses serviços que essas pessoas poderão ser encaminhadas, mas daqui a pouco a gente volta, porque o Questão de Ordem vai para um breve intervalo. Não saia daí. Segundo bloco do Questão de Ordem, você que nos assiste também pode acompanhar ao vivo pelo Facebook da Câmara Campinas, no endereço que aparece aí no seu vídeo. Também pode acompanhar no YouTube e depois, caso não tenha assistido o nosso programa por completo, nós temos aí o programa salvo também no YouTube, no canal da TV Câmara Campinas. E voltando aqui à nossa discussão, o vereador Nelson Ossiri, que é o autor do projeto que trata aí da multa administrativa para as pessoas que forem pegas usando drogas em espaços públicos, eu perguntei do artigo 4º, primeiramente, se o infrator for criança ou adolescente, deverão ser seguidos os preceitos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que diz o ECA? O mais importante é lembrar que para as crianças e adolescentes aplica o Estatuto da Criança e Adolescente. Sim. Tá? Nós temos um conselho tutelar. Então, por isso que eu falo, essa lei ela vai provocar os serviços a funcionarem.
Né? É porque Nós às não vezes a gente podemos... Vereador, eu pode quero ser te interromper pra chamar a fazer uma questão guarda, aqui. mas hoje tem muita criança, muito adolescente que você pensa que é até maior de idade, chega lá, ele tem 16, 17 Documentação. anos. Essa é uma das preocupações que a gente tem, sabe? É como é que vai ser essa questão, por exemplo, com crianças e adolescentes que estão, na verdade, na relação com o ECA e que vão ser, eventualmente, abordados e tratados como usuários passíveis de serem multados. Eu acho que tem uma complexidade aí muito grande que certamente causa problemas na aplicabilidade da lei, na nossa avaliação. Não, cabe o recurso, né? Ele se defende ali. Se ele quiser falar que, o policial que... Porque o policial flagrou, ele tem que levar. Né? Mesmo que não seja é o criança porte, adolescente? nós estamos falando do uso. Não, mas mesmo criança e mesmo adolescente. assim, a criança e Vai aplicar o adolescente, ECA. como é que ela vai ser conduzida? Por exemplo, normalmente o cara que está transtornado por conta do uso, porque normalmente se tem esse transtorno, o vereador Pedro Torinho, como médico, acho que sabe até muito mais que a gente. Mas normalmente essa pessoa está transtornada, dependendo da quantidade que ele fez de uso dessas drogas. Se ele for brigar e não quiser ser levado, ele vai ser coercitivamente algemado para ser levado. E a criança e o adolescente, como é que vai fazer? Porque não tem como você não pode algemar essas crianças. Como é que vai ser isso? Não, identificou, vai chamar o conselho tutelar. Alguém tem que responder. Agora, a diferença de saber se ele está sobre o uso da substância, isso daí não conta. Conta você flagrar o usuário. Você tem que levar a droga, você tem que levar o indivíduo. Veja, vereador, eu acho que é aí que está o Existe problema. é importante, Isso que você Torinho. está colocando é uma ação de segurança pública da polícia, tem que levar o indivíduo, quer dizer, um agente de segurança pública, nós estamos levantando como é que faz com a criança. A gente vai ter um monte de casca de banana nessa iniciativa que pode acabar levando a várias situações de violação de direitos, entendeu? Eu acho que isso é uma preocupação. A maior enorme violação que a de gente direito é você usar de uma substância ilícita. Essa é a maior então, violação. só que aí já Primeiro, tá o você Código está gerando Penal. um problema, não tem Código Penal. Nós estamos falando de multa administrativa. Mas Se ele estiver policial, traficando, o policial, na hora que ele pegar, ou um guarda para municipal... usar tem que portar, não tem? Tem que portar. A lei... Se for um cigarro, ele O tem que porte dar. não é? O porte não está previsto no Código Penal? Artigo 28. Pois sim. então, o que eu digo... Eu não falo de porte, eu falo de uso. Então, mas para usar tem que portar. Sim, a minha Então, brecha o está aí. A policial- minha lei vem em cima do uso. O policial, Você descobriu. o policial que aborda um indivíduo, ele vai... o problema é assim, ele vai trabalhar na linha do Código Penal ou da multa administrativa? A multa administrativa é um braço. Se ele estiver enquadrado no artigo 28, no porte, não cabe a multa. Se ele estiver portando e usando, além do artigo 28, ele tem a multa administrativa. A única coisa que eu vejo aí um empecilho é na questão da criança e do adolescente. Por quê? Se eu não me engano, no projeto, fala até de se chamar a família, o pai ou a mãe. Sim. Aí, se for isso acontecer, quando o policial aborda essa criança ou esse adolescente, claro que para ele estar respaldado dentro do ECA, tem que se chamar a família. Alguém da família responsável. Sim, representante legal. Exatamente, para que ele seja conduzido até o conselho tutelar ou o conselheiro venha até ali para lavrar esse tipo de ocorrência. Mas eu vejo também como um grande empecilho se não tiver essa estrutura dentro do projeto, fica inviável, porque você não pode estar algemando criança. Não, vereador, Acho que não tem a necessidade de algemar, Eu né? digo mais. Então, isso que eu estou falando. Tem uma preocupação. Aí não cabe a nós decidirmos, porque Sim. a gente não é deputado federal, não está fazendo o Código Penal. Aí, de novo, a gente falando está... da multa, vereador. Então, não é que não cabe algemar. É evidente que não cabe algemar, porque a gente não está tratando de uma questão penal. Por isso que eu falei que eu acho que tem irregularidades. Mas eu acho o seguinte, o senhor falou aqui que a saúde está falida. Tá. Me conta qual política pública, então, que não está falida? A segurança pública não está falida? Falida também. A administração municipal, de modo geral, com seus órgãos? Quebrada. Então, quando a gente fala dessa questão, o senhor está colocando, fazendo uma segregação entre a saúde pública e outras políticas públicas, como se elas não tivessem também enfrentando hoje uma falência. Por que as pessoas usam drogas livremente na rua, lá perto da escola que o Zé Carlos citou? É porque não tem a multa administrativa? Não, porque não tem nenhuma estrutura de segurança pública, de educação para criança e adolescente. Você não tem, por exemplo, uma política de contraturno
que pega essa criançada quando eles saem da escola e coloca a molecada para jogar bola, com supervisionado, com educador físico, fazer capoeira, natação. Mas os como clubes você da mesmo cidade estão falou, abandonados. Boa parte não tem deles. receita. Boa parte deles, vereador. Não é a multa que vai resolver. Então, porque boa parte dos senão teríamos resolvido tudo. Existe lei hoje para pedofilia, existe lei hoje para o estupro e continua tendo boa estupro, continua parte tendo dos pedofilia. nossos clubes, por exemplo, A lei hoje é tá mais um abandonado. empecilho, é mais um obstáculo para evitar que aconteça. Por isso que eu falo que essa lei, a multa administrativa, ela é muito mais educativa do que todo esse show que vocês estão fazendo. Não, efetiva é. Efetiva Agora, é. quando a gente Então, fala, por deixa eu exemplo... só ela sendo sancionada, eu acho existe assim, eu acho que o vereador Pedro Torim, ele tem razão quando ele fala que, e o próprio vereador Nelson disse que a estrutura está falida. Realmente, todo o nosso sistema, vamos dizer, governista está falido. Nós não temos, a segurança está falida, a educação está falida, a assistência social, tudo falido por conta da recessão que nós estamos vivendo. Mas lá atrás, quando a economia estava aquecida, os governantes, o poder executivo, aqueles que mandam realmente nesse país, não se atentaram para o grande consumo de droga que estava aumentando no nosso país. Essa é a realidade. Nós temos aqui clubes diversos em Campinas que estão caindo nos pedaços. Por quê? Porque nós não temos pessoas que façam esse tipo de tratamento, esse tipo de prevenção, que nós poderíamos estar fazendo isso que o próprio vereador disse dentro dos nossos clubes. Que hoje são espaços do uso de substâncias. Exatamente. Com ocupação pelo próprio crime organizado. Exatamente. Se Às você vezes não é for- o moleque que está lá que é um usuário só. Às vezes tem alguém lá que está traficando, que Sim, intimida as o pessoas. problema da droga só abrange concluindo, tudo. então eu acho que nós tínhamos que rever o nosso esquema de tratamento, os nossos projetos de tratamento que nós não temos no país. Eu acabei de falar agora há pouco que só tem o padre Haroldo, Tem o né? Cândido Os capos da Cândido dele, Ferreira o Cândido também. Ferreira. E outras pequenas instituições Isso, mas que com suas vivem. certas dificuldades. Perfeito. Exatamente, que estão todos em dificuldades. Concordo. Então não existe um projeto de nenhum governo que se preocupe, porque não adianta você depois ir lá e tirar, através da força pública, tirar esse pessoal daqui, sendo que ele vai esparramar para a cidade como um todo. Ou Aí vai que cair- entra, o senhor falou desse pessoal, seria o artigo 5º quando fala, por exemplo, as pessoas em situação de rua que forem pegas também fazendo Exato. uso, e aí o senhor fala de encaminhamento aos programas públicos de atendimento. O senhor pensa em que sentido? E aproveitando que Nós vocês não falando temos desse esses serviço. atendimentos. Nós temos na assistência social, né, o serviço da própria assistência, nós temos o Centro Pop, nós temos os abrigos, nós temos o SAMIM, nós temos o setor de triagem. Que se mantenha duas Mas aí a penas, gente né? tem um, vereador, Exato. um específico, por Mas exemplo, no caso do de morador drogas. de rua, de droga, Sim. que faz esse uso para aquele... Existe o consultório Temos. na rua, que é um Consultório serviço, na rua, um serviço de saúde a que é vinculado ao Coordenadoria de Cândido Prevenção às Ferreira, Drogas. que faz um trabalho em loco, Tá. né, com os usuários de substâncias perdão, com as pessoas em situação de rua. Vulnerabilidade. Tá. Pessoas em situação de rua, estejam elas em abuso de substâncias ou Ou não. né? E eles cuidam dessas pessoas integrados nessa rede que o vereador Nelson falou, que é uma rede que está sofrendo muito com sucateamento, com desgaste, com falta de financiamento, demissões, né? Uma rede que está com muitas dificuldades, mas existe. Campinas Ok. tem uma coordenadoria de prevenção às drogas, nos últimos anos eu fui coordenador, isso eu posso falar com toda a propriedade. É referência nacional, não é referência só do Estado. Campinas foi a primeira cidade do Estado a aderir ao programa Recomeço, programa esse que nem a capital adotou ainda. E o programa está tentando- dando certo aqui na O cidade? programa vereador? continua dando certo, como o vereador Zé Carlos falou. O convênio é com o Instituto Padre Haroldo. Ok. Tá? Existe a necessidade de um número maior de vagas. Né? Porque são, Ampliar esse número de vagas. Porque nós nós temos trabalhamos o tratamento voluntário, não é o tratamento involuntário. Nós temos que entender que na rua o perfil daquelas pessoas são variados. Existe morador de rua que não é dependente químico, existe pessoa em situação de rua esquizofrênico, existe pessoa em situação de rua foragida, desaparecida, criminoso, aquele que se fantasia de pessoa em situação de rua para traficar. Isso daí é notório. Você anda na rua, você identifica essas pessoas. Você identifica. E durante anos, a Prefeitura de Campinas ela teve uma operação em outros governos com o Bom Dia Morador de Rua. Muitas pessoas mencionavam que aquilo era uma ação higienista. Tem que parar com esse negócio de higienista. Nós estamos levando todos os serviços
para a pessoa em situação de rua. É saúde, trabalho e renda, até a própria Polícia Civil, o que encontrou de pessoas desaparecidas. Então, assim, voltando à questão da multa administrativa, ela vem provocar a assistência social e a saúde a cumprir o seu papel. Nós temos um CAPS-AD que, por mais sucateado que esteja, e concordo, Petorinho, que precisa sim de investimento, mas é um serviço que queira ou não, muitos preferem, né, dão a preferência para o CAPS-AD, para o Centro Psicossocial de Álcool e Drogas, do que para uma própria comunidade terapêutica. Acho que isso que o vereador Nelson coloca acontece. É muito importante. Por exemplo, os serviços existem. Exato, existem serviços, eles estão sobrecarregados e o que a gente precisa não é desinvestir nesses serviços, é fortalecer esses serviços e criar outros, porque você imagina que Campinas tem hoje 3 CAPS-AD, 3 CAPS especializados em álcool e outras drogas, para uma população de 1.250.000 pessoas. Cada Quer dizer, CAPS atenderia em média quantas 400, pessoas? ele cobre uma população, uma aproximada de 400.000 pessoas, sendo que a gente sabe que, feito eu falei, 12%, por exemplo, é usuário abusivo só de álcool. Então imagina quanta gente isso não dá. Né? Os serviços sofrem uma sobrecarga tremenda. Acho que o vereador coloca uma coisa muito importante, que é isso, por exemplo, da questão da voluntária, né? Do uso, do cuidado voluntário. A gente já sabe hoje que adianta muito pouco você pegar na marra um usuário e tentar encarcerar aquele usuário na expectativa de que ele vai parar de usar. Né? É uma discussão longa que a gente fez. Mas assim, é importante, né? Então, Torinho, deixar claro que a internação involuntária, ela tem a sua função. Ela tem a sua função. Mas aqui prevê também, no caso, essa internação involuntária? Aí não mexe com a questão de saúde. O que eu estou dizendo ao vereador... O encaminhamento é feito pela saúde. O que eu estou dizendo para o vereador é assim, que isso não é, de modo algum, são os métodos preferenciais para o cuidado de pessoas que estão em situação de abuso de substâncias, entendeu? E essa questão do higienismo, vereador, eu acho que a gente tem que ter, assim, cuidado para não misturar o joio com o trigo, né? Mas é importante a gente saber que tem muita ação que é higienista, sim. Então, assim, tem setores e tem momentos em que as ações que deveriam ser ações de cidadania se tornam exclusivamente ações de limpeza de certas regiões da cidade. O caso ação na Cracolândia de São Paulo. O caso na Cracolândia de São Paulo, lá com 2011 é um exemplo perfeito disso. Ação de uma ação higienista violenta. Concordo. Que não serviu para nada. Aí depois veio Braços Abertos, que foi uma política muito controversa, que teve um monte de altos e baixos, que essa sim buscava integrar saúde, educação, cidadania. Essa questão das drogas, ela é complexa nesse nível, porque as pessoas, elas seguem sendo cidadãos, seguem sendo portadoras de direitos. Muitas dessas pessoas têm uma série de questões, sejam, feito o vereador falou, de saúde mental ou ainda situações da sua psique que precisam ser abordadas, tratadas, as pessoas que estão em situação grave de abuso. Né? Então, acho que essa parte, por exemplo, que o vereador coloca no projeto, que pessoas em situação de rua teriam um outro tratamento, é o mínimo do mínimo. Nós não podemos pensar em algo diferente nunca disso. Pessoa em situação de rua, em vulnerabilidade, sem condições de se automanter na rua. Sim. Agora, o senhor fala ainda sobre essa questão da multa, que o montante arrecadado poderá ser aplicado em programas de prevenção às drogas do município, bem como revertido em benefício de entidades públicas e cofinanciadas. Como o senhor pensa nessa... seria criado aí, um fundo... Já existe esse fundo? Né? Já existem esses fundos. E vale também reforçar, todos que estão nos assistindo, que não é legal você usar droga no espaço público, não é normal. Da mesma forma que não é normal você andar pelado. Não é normal. Então, você aplicar a multa administrativa num usuário de droga ilícita no espaço público, você está prezando aí o espaço coletivo. E não apenas o direito, né, individual daquele cidadão que sabe o que está fazendo e sabe que está fazendo errado. Então, essa multa seria revertida... Vereador, e o uso das drogas lícitas? Também. Não, eu estou te perguntando, o que o senhor acha? Você acha que mereceria também uma... Sim, lógico. lógico. Eu estou perguntando porque acho que é uma... Óbvio, mas assim, a demanda maior chegou em cima das drogas ilícitas. Nós podemos propor uma lei para multar o uso de drogas lícitas. Uma das duas, mas eu estou te perguntando porque eu acho que o que se aplica a uma... se aplica às demais. É que a demanda vem em cima das drogas ilícitas. Tem uma contradição. Eu acho o seguinte, as drogas lícitas, vamos ser bem claros aqui, as drogas lícitas, ela não atrapalha a convivência. Não é contradição?
a convivência de todos no mesmo espaço. Me desculpa, mas eu penso dessa maneira. Eu vou beber lá o álcool na praça, eu vou ser prejudicado único e exclusivamente. Vereador, só uma coisa, viu? Eu não sou a favor de multa, nesse caso, nem para droga ilícita, nem para droga lícita. Eu estou perguntando do vereador porque eu acho que há prejuízos muitas vezes. Sim, eu não Você acha normal que há prejuízo, mas um usuário de droga na frente de uma criança? Não, de forma nenhuma. O prejuízo maior que eu vejo é para o próprio usuário aí. Agora, drogas, por exemplo, o senhor já foi num lugar onde tem o cheiro da maconha, aquilo atrapalha todo mundo. O próprio cheiro do cigarro. O próprio cheiro do cigarro já se fala, né? Eu não quero fumar, mas estou fumando compulsivamente, né? Então, veja bem, eu vou, só um exemplo que tivemos aqui há pouco tempo na cidade de Campinas, que foi uma época de frio muito intenso, há uns 4 anos atrás, que o pessoal de rua pegava álcool no posto de saúde. Etanol, entendeu? No posto de gasolina. Isso. Não de saúde. Isso, exatamente. E aí foi feito toda uma campanha para que isso... os próprios a gente teve vários óbitos, né? Exatamente. Vários então, óbitos, a gente aqui foi investigou feita isso, né? uma campanha. Eu acredito Lembro. que com uma campanha bem estruturada... Misturava ao suco, não era isso? A gente pode abaixar essa questão do uso dessas drogas chamadas lícitas, né? Que realmente traz também é prejudicial à saúde de qualquer ser humano. Eu que coordenei essa campanha, né? Combustível não é bebida, por conta de pessoas em situação de rua que estavam ingerindo álcool combustível misturado com suco, com limão, né? Então foi uma campanha também que repercutiu bastante e ajudou a salvar essas pessoas em situação de rua. Agora, a questão da multa, né? O valor será revertido, e essa é mais uma sugestão, para o Fundo da Segurança Pública, para as entidades sociais, que têm um papel aí fundamental na cidade. Muitas das vezes as entidades estão fazendo o papel da própria prefeitura, do próprio executivo, então vem ajudando a salvar todos esses problemas que nós mencionamos, e também para a educação, né? Para atuar junto às escolas, a rede pública, a rede privada do município, com campanhas de prevenção, que é o que eu acredito. Eu particularmente acredito na prevenção ao uso e abuso de drogas. A multa é sem o FIX, que está em média R$350, é isso? R$333. R$333, e lembrando que o FIC muda em dezembro, aí esse valor é de acordo com a nova UFIC a partir de janeiro de 2018. E também prevê que em caso de reincidência, dobre o valor da multa. Até 5 vezes por até 6 meses. Sim, por até 6 meses. Isso, e cabe recurso. Sim. E pode ser substituído por um serviço comunitário. E esse serviço comunitário, quem diria qual é esse serviço? É a própria administração pública? A própria administração, normalmente com as entidades conveniadas. Como é que é feita essa determinação? A determinação do quê? Sobre qual serviço vai ser prestado? É um cardápio de entidades, né? Acho que são hoje mais de 193 entidades cofinanciadas com o município. Uhum. E essas entidades disponibilizariam... Mas quem determina o que o executivo? Cada um vai fazer? O executivo. Mas aí o senhor está colocando então? Todas as... Não, é porque a gente tem aqui uma regulamentação, não é? De pena. Não, você faz uma... O executivo, não tem aqui ainda uma regulamentação, vai ter que passar por regulamentação. Eu estou perguntando porque eu acho que isso é mais um aspecto que eu considero que é inconstitucional da lei, que ela dá atribuição, no nosso entendimento, ela estabelece uma atribuição para o executivo, que a gente sabe que, para quem está nos assistindo, às vezes não fica claro, né? Mas é uma das coisas que a gente, como vereador, nos é vedado fazer. Essa é uma interpretação que a gente tem. Não, mas veja bem, vereador, nós temos aí o cartão recomeço, que foi instituído pelo governo do estado, e aqui foi o pioneiro, o município pioneiro nessa questão do cartão recomeço. O que nós temos que fazer é fortalecer essas entidades, que nem o Padre Haroldo. Nós temos muito poucas entidades que tratam disso. O meu questionamento, a hora que o senhor perguntou, ele disse que tem cento e quantas entidades? Se eu não me engano, 193. Mas que trata especificamente do problema de droga. Quantas nós temos? Porque não, aí dentro dessa que o senhor falou, nós temos algumas entidades que têm convênio com a Secretaria de Educação, que não vai tratar de droga. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, eu acho que nós temos que ter um fortalecimento das nossas instituições. Eu acho que é um trabalho que tem que ser feito com diversas secretarias, porque uma secretaria só não vai resolver o nosso programa. Veja bem,
Quem quiser usar droga que use, mas eu acho o seguinte, tem que usar dentro da tua casa. Por que não usa dentro da tua casa? Que nem o cara que é fumante, ele não fuma. A todos os lugares é proibido o público fumar o cigarro. Reduziu o número de E o fumantes. pessoal fuma dentro de casa. Então, por que não usa droga dentro de casa? Gente, Seria uma nós conveniência, temos não agora atrapalharia ninguém. 40 segundos, vereador Pedro Torinho. Não, quero só desejar uma boa noite para quem nos assistiu, dizer que a gente está aqui tentando pensar caminhos para proteger a vida das pessoas que estão em situação de abuso de drogas, sempre pensando e registrando que todo mundo tem seus direitos, tem que ser protegido, defendido e que o nosso objetivo é a vida e o bem-estar das pessoas. Vereador Nelson Ostri, queria que o senhor desse o seu recado final e também falasse agora quais os próximos passos para a aprovação do projeto. Próximos passos, um debate público, né? Queremos discutir a questão da aplicabilidade, a questão da legalidade está sanado, é constitucional, não há quem tire isso. E falo mais, não é normal usar droga no espaço público. Ah, mas dentro de casa pode? É outros 500. A sua casa é sua casa. Seu filho é o seu filho. Agora, fumar na frente do filho dos outros, usar crack na frente do filho dos outros, cheirar cocaína na frente do filho dos outros, não é normal, não é legal. Então nós vamos realizar sim um debate público e também deixar o recado, né, que é o que eu sempre uso na tribuna. A cidade não fecha, esse vereador não dorme, quer usar droga, o problema é seu, se quiser parar, o problema é nosso. Tá certo, então questão de ordem fica por aqui. A gente encerra por hoje. Se você não acompanhou toda essa discussão, acesse o YouTube da TV Câmara Campinas e acompanhe não só apenas esse questão de ordem, como toda a programação da TV Câmara Campinas e até um próximo programa.